Vamos à aula de número 31 da série Primeiras Frases em Japonês. E nessa aula, todas as frases vão usar o mesmo verbo, que é o verbo que tem o significado de escrever. E a diferença, a gente já fez isso num outro verbo, né? A gente usou o verbo comer e colocou várias frases utilizando a partícula o, de modo que você internalizou bem como que ela é usada com aquele verbo. E isso serve como base para você entender o funcionamento da partícula em outras frases. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com o verbo escrever, só que a gente vai usar a partícula ni. E esse verbo ele já inclusive apareceu em outra aula, né? Com a partícula o, mas agora a gente vai usar com a partícula ni. E à medida que eu for explicando aqui, à medida que eu vou passando pelas frases, eu vou fazer umas explicações para você sobre partícula, ok? Então, na primeira frase, nós temos kami ni kaku, escrever no papel. Nós temos aqui o verbo, né, que vai se repetir pela aula inteira, que significa escrever, kaku, ok? Ó, kaku, kaku, ok? E aí, temos essa palavra aqui, que significa papel. Ela se lê kami, ok? Kami, beleza? E aí, para este verbo, a partícula ni, para este verbo, indica em que nós escrevemos, né? Quem escreve, escreve em algum lugar. Existe ali uma espécie de alvo, né? Você escreve no papel, na parede, no caderno, né? Você escreve em algum lugar. Não é o lugar que você está. Por exemplo, eu estou escrevendo na escola, né? Dá para falar isso. Você está na escola, dentro da escola, escrevendo, mas não é esse tipo de lugar. É aonde você está escrevendo como alvo, tá? Você está o ato de escrever e existe uma superfície onde você está escrevendo. E esse lugar é indicado pela partícula ni. Sempre busque aprender partícula, principalmente a partícula ni, porque essa é a partícula mais difícil que tem para dar uma única explicação que vale para tudo. Mas pensa como uma criança japonesa. O que uma criança japonesa faz? Ninguém explica para ela a função da partícula. Ela apenas reproduz o padrão que ela escuta. Então ela escuta a mãe falando. Bom, não sei por que a mãe falaria isso, mas ela escuta os pais falando kami ni kaku. E ela saca que, papel, escrever. Tá, escrever no papel. Ela guarda esse padrão e repete. E isso desenvolve nela uma sensibilidade com a língua. E aí ela não precisa de uma explicação, ou quando ela ver uma explicação vai ficar mais claro com ela. É isso que eu quero desenvolver em você com essas repetições aqui, ok? Então temos a partícula ni, né? Quem escreve, escreve em algum lugar. Existe um alvo ali, né? Então é a partícula ni nesse caso, tá? Próxima frase. Zashi ni kaku, escrever na revista. Nós temos essa palavra aqui, ó, zashi, significa revista, ok? E aí, escrever na revista. Ele pegou uma revista, ele está escrevendo na revista, ok? Então, partícula ni indicando em onde está escrevendo, né? Qual que é a superfície em que está escrevendo. Próxima frase. Techou ni kaku, escrever na agenda. Essa palavra aqui, ó, techou, é tipo aqueles caderninhos, né, de anotações que a gente carrega com a gente, que tem uma agenda, né, tem as datas, aqueles planners e tudo mais, ok? Ainda é um hábito, inclusive no Japão, de usar um pouco mais do que por aqui. Techou ni kaku, escrever na agenda. Temos a partícula ni indicando em onde se está escrevendo alguma coisa, ok? Cada frase que eu falar, principalmente com a partícula, né, busca imaginar a cena, porque isso vai ajudar você a desenvolver a sensibilidade com a partícula. E uma coisa muito importante, não pegue a explicação que eu estou dando aqui para a partícula ni e aplique essa explicação com qualquer verbo. Então a partícula ni é a superfície. Não busque uma explicação generalizada para ela. A dúvida que a maioria das pessoas tem com a partícula ni é porque eles querem uma explicação que se enquadra em tudo, ao invés de você observar aquele padrão e saber que para aquele verbo, para aquele padrão, a partícula faz isso. E assim, à medida que você desenvolver, à medida que você vai
observando qual partícula usada naquele verbo, igual a gente está fazendo aqui, isso desenvolve em você uma base de conhecimento e de sensibilidade e costume com o idioma que te permite você entender a partícula de modo geral e mais generalizado, ok? Próxima frase. Noto ni kaku. Escrever no caderno, né? Nós temos essa palavra aqui em katakana que significa caderno. Noto ni kaku, ok? Então, partícula ni para o verbo escrever, para o verbo kaku, indica em onde está escrevendo, ok? Então, quando você escuta essa frase, imagine alguém escrevendo no caderno, ou você mesmo, ok? Mais uma frase. Burogu ni kaku. Escrever no blog. Essa palavra aqui, ó, burogu, significa blog. Ó, burogu, burogu. Burogu ni kaku. Escrever no blog. Uma dica geral assim de pronúncia no japonês, né? É que você sempre fala a partícula meio que grudado na palavra que tem antes. Se você tem que dar uma pausa, né, para respirar, dê a pausa após a partícula, né? Então você nunca fala burogu ni kaku, ok? Você vai falar burogu ni kaku, ok? A partícula está sempre grudada assim em termos de pronúncia, né, com a palavra que vem antes. Então, burogu ni kaku. Beleza? Próxima frase. Christmas card ni kaku. Escrever no cartão de Natal. Christmas. Essa palavra significa o Natal, né? Ela é derivada do inglês, né? Afinal, o Natal não é uma festa tradicional do Japão, não é originária, ela vem de fora. Aí, kado significa cartão. Então, Christmas kado significa cartão de Natal. Aí temos a partícula ni aqui, né? Porque ele está escrevendo no cartão de Natal. Beleza? Próxima. Direksho ni kaku. Escrever no currículo, ok? Olha só, a gente já viu frases com a partícula o, e se eu tivesse assim, ó, direksho o kaku, eu estaria falando escrever o currículo, né? Porque quem escreve alguma coisa, tá? Aí o que ele está escrevendo? Partícula o. Só que aqui, nesse caso, ele não está escrevendo um currículo. Ele tem um currículo, provavelmente em mãos, né? O papel mesmo, tá? Físico, não tipo ele tem um currículo vasto. Não, ele tem um papel do currículo na mão. Pode ser um modelo, ele está escrevendo nesse papel, tá? Partícula ni, aqui no caso. Ó, ele está escrevendo no currículo. Se fosse com a partícula o, ele está escrevendo um currículo. Está escrevendo o currículo do zero, ok? E para finalizar, kyokasho ni kaku. Kyokasho ni kaku. Escrever no material didático. Kyokasho. Essa palavra significa material didático. Didático. E percebe que esse último kanji aqui, ó, né, é o mesmo do verbo escrever, tá? E aqui dentro dessa palavra é lido como sho. E questão de leitura de kanji, se você focar sempre em aprender as palavras, ao invés de analisar eles isoladamente, você nunca vai ter dúvida quanto a essa questão de, mas a leitura é diferente. Sim, porque aqui é a palavra kyokasho. Você tem que conhecer a palavra. E aqui é a palavra kaku, que você tem que conhecer a palavra. Lembrando que os japoneses aprendem a falar antes de ler e escrever. Então, quando eles se deparam com isso, a hora que eles vão aprender a ler, não tem muita dificuldade, ok? Porque eles já conhecem todas as palavras. Bom, terminamos aqui. Independente das frases, obviamente tem vocabulário aqui para você aprender, né? Tem palavras que talvez sejam novas para você. Principal lição para você guardar é que para o verbo escrever, no caso do verbo escrever, a partícula ni indica em onde nós estamos escrevendo. De maneira alguma, tire como lição dessa aula que a partícula ni significa onde. Não é assim que funciona, tá? Não guarde isso. Guarde que para este verbo, ela indica aonde nós escrevemos. Inclusive, né?
A gente já viu lá atrás em outras aulas que para o verbo aru, a partícula ni indica onde alguma coisa está, né? Por exemplo, se eu falar, como que eu posso falar uma frase aqui? Depato ni aru. Estou falando estar na loja de departamentos. Né? Para o verbo aru, a partícula ni indica em onde alguém, alguma coisa está, né? Lembrando que esse aru é para seres inanimados, tá? Então aqui ele está falando de algum objeto, alguma coisa. Se fosse para seres vivos, depato ni iru, né? Aí sim, tá? Mas mesma coisa, partícula ni para este verbo indica em onde a coisa ou alguém está. Para o verbo escrever, a partícula ni indica em onde está escrevendo. E à medida que você for aprendendo assim, baseado no verbo, vai ficar mais fácil para você. Você vai desenvolver uma familiaridade com o idioma que vai te permitir entender a partícula ni, ok? Deixa seu comentário dizendo o que você achou e a gente se vê nas próximas aulas daqui da série Primeiras Frases em Japonês. Ainda tem bastante aula dessa série pela frente e te espero na próxima aula.